Glória a Deus. Primeiramente quero estar agradecendo ao convite. Amém. Eu sou o pastor Jair, da igreja Casa do Abra, da cidade de Uberaba. Estamos lá juntamente com o pastor Rodrigo, o pastor Charles. O pastor Rodrigo não pôde estar vindo aqui nessa noite porque ele está lá num evento chamado Legendários. E o pastor Charles está cuidando dos seus recém-nascidos. Ele está me lembrando aqui que ele é muito amigo do Zander, o presbítero do Zander. O Zander está no momento aí de restabelecimento, né? De luto, né? E hoje estava trabalhando. Temos também o pastor Theo, que está ali numa igreja também, Casa do Abra, na cidade de Monte Carmelo. Esse ano vai fazer 1 ano de nós estabelecendo uma outra igreja lá na cidade de Monte Carmelo. E graças a Deus, Deus tem dado crescimento pautado na palavra de Deus. Eu lembro que quando começamos a nossa igreja lá, era no quintal de casa. Tinha 10 cadeiras, um bebedor de água natural e uma lona que o Theo inventou de colocar lá, que não deu muito certo, que a chuva vinha e enchia. E lembro que um homem de Deus veio da cidade de Brasília e falou para nós assim, tudo que nasce grande é monstro. E quando você falou a respeito da figueira, a gente tem que respeitar o processo de crescimento. Tanto na igreja, tanto na vida pessoal, tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu quero estar ministrando a respeito desse tema que foi proposto sobre identidade cristã. Identidade, né? Só que eu quero estar falando a respeito do perigo da perda da identidade cristã. E antes de começarmos a entrar na mensagem, eu quero falar o que é uma identidade. O que é identidade? Todos nós sabemos, ou todos que estão aqui, têm um documento de identidade. Você apresenta esse documento para identificar em estabelecimentos, em bancos, em comércios. Você tem que caminhar com essa identidade com você. Só que quando nós aceitamos a Jesus Cristo e batizamos, não nos deram uma identidade. Você não carrega um papel, você não carrega um documento. Alguns têm um certificado de batismo, os pastores têm a carteirinha de identidade. Mas isso não faz nós chegar no supermercado e apresentar, eu sou um cristão. Toma aqui minha identidade, eu sou um servo do Senhor. Essa parte não nos deram. E o que diferencia a identidade cristã da identidade não cristã? É o nosso comportamento, é a nossa vivência, é o nosso testemunho no dia a dia. Só que quando falamos de identidade nessa sociedade, nesse momento que nós estamos vivendo hoje, aonde a gente sofre certas imposições, tanto na sociedade, tanto nos valores, tanto na mídia, tudo quer colocar certas coisas nas nossas mentes. E a gente começa a ver o que é ser um cristão, o que é nossa identidade. Antigamente era muito fácil identificar um crente, né? Terno e gravata, as mulheres vestidos, né? Uma bicicleta Mornac, barra circular, a Bíblia debaixo do braço, e ali vai um cristão. E era desse jeito que nós olhávamos e identificávamos uma pessoa. Hoje não, hoje os aparelhos estão substituindo a Bíblia, e você vai ver os membros entrando na igreja e entram com os celulares e hábitos, não, nada contra, mas a identidade nossa que nós temos que carregar tem que ser de alguma forma visível aos olhos do mundo. E quando a gente vê que existe uma certa confusão de valores nesse momento que nós estamos vivendo, isso fere, isso atinge a igreja da mesma forma que atingiu no passado, e muitas pessoas têm perdido a sua identidade por causa desses valores, desses costumes. Para quem é pai, sabe bem o que eu estou falando. Hoje em dia é muito difícil você arrumar uma escola cristã, uma escola que ensina valores cristãos. É muito difícil você pegar uma programação saudável.
É muito difícil você deixar o seu aparelho de celular na mão das crianças, porque só Deus sabe que elas vão assistir. E isso tudo vem ferindo, vem defraudando, vem acabando com a identidade cristã. Mas eu quero deixar aqui uma passagem lá em 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículos de 9 ao 10. E a gente vai discorrer aqui nesses dois versículos, e a gente vai identificar aqui o perigo da perda da identidade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 ao 10, eu vou estar lendo na versão NVT. Vocês, porém, são um povo escolhido, reinos de sacerdote, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo, agora são povo de Deus. Antes, não havia recebido misericórdia, agora recebe a misericórdia de Deus. Glória a Deus por esse texto. E quando Pedro escreveu essa passagem, a igreja naquela época estava sofrendo, além da imposição romana, perca de valores. E a primeira parte aqui que eu quero deixar para vocês está no versículo de número 9, parte A. A perda da identidade começa quando esquecemos quem somos. Nós começamos a perder a nossa identidade quando a gente começa a esquecer que de fato nós somos. E Pedro deixa ali 4 pontos, 4 características específicas para revelar quem você é. Ele fala que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Somos escolhidos, somos representantes, somos separados e somos propriedades exclusivas de Deus. Pedro já deixa uma identificada ali qual que é a nossa identidade de momento. Você já tem 4 características explícitas aqui na palavra. Só que aí quando a gente começa a discorrer e fala aqui que seria ser uma geração eleita, pessoas que são ali, são escolhidos de Deus, eleitos, que vivem numa sociedade com a convicção que são pessoas salvas. Eu acredito que vou olhar agora que todo mundo errou, né? Nesse entardecer, acredito que eu estou falando para uma comunidade de gente que já é cristã. Então, se eu perguntar aqui, você tem dúvida da sua salvação? Às vezes tem pessoas, o pastor já foi, não, tá certo, não, tem que ser rápido, tem que ser ligeiro, não tem dúvida não. Isso não é teologia, gente, isso é convicção daquilo que Ele chamou. É de fato reconhecermos que somos salvos, somos eleitos, que a nossa identidade é uma identidade celestial. Nós estamos aqui, mas na nossa cabeça, os nossos pensamentos têm que buscar as coisas que são do alto. E nós identificamos como salvos e nós caminhamos através desse princípio. Reconhecemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. Somos uma geração eleita. E a essa eleição que é proposta não é motivo de orgulho, mas sim um motivo de reconhecer que de fato nós somos. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, não precisa estar abrindo, a palavra de Deus fala que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Temos uma identidade celestial. Estamos aqui temporariamente. Mas quando nós estivermos aqui, nós temos que resplandecer essa identidade. O outro ponto que ele fala, que nós somos sacerdotes real. E o que é ser sacerdote? No Antigo Testamento, apenas o sumo sacerdote poderia entrar e adorar com Deus. Após a morte de Cristo, nós temos o quê? O acesso. Nós podemos nos achegar a Deus. E isso significa que nós temos o quê? Acesso e representação.
Nós temos acesso direto ao Pai. Nós reconhecemos a Ele. A qualquer momento você pode chegar na sua casa, no seu quarto, orar e ter seu momento de intimidade. Sabe? E eu vejo o propósito de Deus ao longo da história até nisso. Porque se hoje precisássemos de um sumo sacerdote, nós iríamos idolatrar Ele. Nós iríamos recorrer a Ele como se fosse um Deus. Mas graças a Deus, hoje nós temos esse livre acesso. E a qualquer momento você pode chegar a Ele e conversar com Ele e ter um momento de intimidade dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua igreja. Você é sacerdote, somos todos sacerdotes. O outro ponto é que ele nos fala, identifica que nós somos nação santa, povo separado. E falar de santidade nessa sociedade é um pouco complicado. Hoje em dia você liga o YouTube, é danças, é músicas que são músicas pornográficas, são danças sujas. E você vê novelas, quem assiste novela aqui, gente? Ao silêncio, tá vendo? E tem novelas que são novelas que vêm tentando afastar as pessoas do reino. Só que santidade não é isolamento. Antigamente, santidade era pregada como um crente quadrado. O cara tinha que ser todo, sabe? Soberano Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Só que santidade é você resplandecer no mundo a luz em meio às trevas. É você ter comportamento de crente aonde não tem crente. É quando você chegar no seu trabalho, os seus colegas de serviço. Quando eu trabalhava, eu sofria muito disso. Às vezes os seus colegas estavam conversando com conversas sujas, mas quando você chega, a conversa tem que mudar. Porque ali você é o quê? Eleito, você é sacerdote e você agora é uma pessoa santa. As pessoas têm que reconhecer. Só que o cristão, a grande maioria das vezes, ao invés de mudar o comportamento, ele acaba cedendo a isso. E hoje nós temos que prezar pela santidade, uma vida santa diante de Deus. O outro ponto fala que nós somos povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor. Você tem um dono. Você é uma propriedade, você pertence a alguém. E glória a Deus por isso. O povo adquirido é uma comunidade redimida que vive em um propósito. Nós temos um dono. Antigamente os escravos, eles tinham um senhor. E eles eram comprados. E eles serviam esse senhor. Hoje Jesus pagou um alto preço pelos nossos pecados. Hoje nós temos um dono. Deus é o nosso dono, nós somos povo adquirido. E esse primeiro ponto é isso, quando a gente começa a perder a nossa identidade, nós começamos a esquecer essas 4 características. E aí começamos a falar quem eu sou, o que eu faço, de onde eu vim e para onde eu vou. Somos perdidos, uma geração às vezes, muitas das vezes influenciada, mas nós temos que entender isso. Você é uma pessoa eleita, sacerdote, santa e adquirida pelo Senhor. Mas continuando, eu estou olhando o relógio aí, todo mundo estava olhando o relógio, eu pensava que tinha um cronômetro, mas não tem um cronômetro. Então já era. Perda de identidade, só que quando a gente perde essa identidade em nosso meio, o que acontece, gente? Nós começamos a enfraquecer a nossa missão. A perda da identidade enfraquece a nossa missão. E Pedro fala lá naquele versículo: assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando nós perdemos a identidade cristã, nós perdemos a vontade de falar de quem? De Cristo.
Quando nós começamos a perder e não reconhecemos de fato que nós somos, nós deixamos de falar. Porque não há mais motivação, não há mais prazer em falar de Jesus para o meu amigo, para o meu colega, para a minha família, para meus pais. A gente começa a perder essa vontade. E a Bíblia fala que nós temos que ser sal e luz nessa geração. A perda da nossa identidade enfraquece a nossa missão. E hoje nós estamos precisando encarecidamente de pessoas que falem do Evangelho, igual o pastor falou, que pregue a palavra lá fora. Foi uma fase boa, é um tempo bom. Nós chamamos as pessoas da igreja, só que nós acomodamos ela dentro da igreja. E para tirar os crentes do banco e pregar o Evangelho está difícil. Porque o conforto te proporciona isso. Você cria uma zona de conforto. E isso é bom, isso é prazeroso. Só que o que a gente pode identificar é que por muitas das vezes as igrejas está acontecendo o quê? Um rodízio. O irmão sai da igreja A, vai para B, vai para C e vai para D. E cadê as almas que vêm do mundo perdido? Cadê aquelas pessoas que enchiam as igrejas? Cadê os perdidos? Porque está faltando gente que pregue a palavra. Pessoas que estão ali perdendo a sua identidade e enfraqueceram a sua missão. Quantos evangelistas, às vezes, nós matamos por falta de darmos oportunidade de pregar a palavra de Deus? Quantos missionários nós enterramos dentro da nossa igreja por falta de incentivá-los ele ir às missões? Nós estamos com uma jovem na nossa igreja lá, e ano passado ela falou que quer ir para a missão, MCM. E eu falei, não, você vai, glória a Deus, nós oramos, glória a Deus, mas eu quero ir agora. Agora você não vai não. Mas eu quero ir agora, você não vai não. Primeiro você tem que servir a casa, a nossa igreja. Não adianta você ir lá para fora e não servir a igreja primeiro. Mas não, pastor, não, vamos servir. 1 ano servindo a gente. A jovem está lá. E é uma jovem que, graças a Deus, o Evangelho alcançou ela. Ela experimentou toda a mudança de conversão. É uma pessoa que está servindo. Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, e se ela não perder a identidade, ano que vem nós estaremos enviando ela. Mas tudo carece do quê? Do nosso foco na nossa adoração. Nós não podemos perder a identidade, porque se nós perdermos a identidade, nós não vamos falar mais de Jesus pelo próximo. E tem muita gente que deixou de falar de Jesus por causa que esqueceu de quem de fato ele é. O outro ponto é, no versículo de número 10, a perda da identidade nos faz esquecer de onde nós viemos. E antes vocês não tinham identidade como povo, agora somos povo de Deus. E isso faz refletir aquilo que foi dito, que nós somos propriedade de Deus. Pedro lembra que nós não éramos um povo, hoje nós somos. Então, o que fato nós temos que reconhecer e lembrar de fato que em algum momento nós éramos? Nós éramos o quê? Pecadores, nós éramos falhos, nós éramos transgressores. Você tem que recordar. Mas por quê? Porque agora Jesus te transformou e você é povo de Deus, propriedade de Deus. E você tem que lembrar de onde Deus te tirou. De onde Deus te arrancou daquelas trevas. Hoje você é povo de Deus. E quando a gente esquece da nossa memória espiritual, a gente começa a enfraquecer a nossa identidade. E para quem tem memória fraca igual eu gosto muito de ler, e eu leio por necessidade, porque eu tenho que ler, então eu esqueço mesmo. Mas tem coisas na vida cristã que a gente não esquece. Seu batismo você não vai esquecer nunca. Foi um momento marcante. A sua conversão, quando seu parente veio e converteu, cara, esse é um momento.
no momento que Deus te revestiu com o Espírito Santo, são momentos que nos refletem a memória cristã. Só que tem gente que esquece disso como se fosse esquecer de qualquer coisa. O batismo é um evento qualquer, batizou, mergulhei e pronto. Outro dia estou vivendo a mesma vida promíscua que eu vivia antes. Eu recebi um dom do Espírito Santo e parece que não há aquele mesmo fervor, aquela mesma vontade de servir ao Espírito Santo. Eu lembro quando eu recebi o dom do Espírito Santo, no comecinho da minha caminhada cristã, eu tinha um amigo, graças a Deus tem ele, está vivo, é o pastor Leives, está lá na cidade de Curitiba. O que nós queríamos era monte, era vigília, era igreja, era oração, era oração, era oração. E nós éramos jovens, nós não saímos da igreja. Nós dormíamos de fato na igreja. Vai pedir para um jovem dormir na igreja hoje? Ele estava, sabe aquele espírito Pacto Chaves? Acontece isso. E às vezes nós tínhamos uma identidade porque nós estávamos sedento por isso. Sedento por mais de Deus, por pertencer a esse Deus e reconhecer essa memória espiritual nas nossas vidas. E de fato muitas das pessoas esquecem dos momentos que viveu com Deus por causa da perda da identidade. E essa noite eu quero que você reflita também sobre isso. Não menospreze esses momentos. Por mais pequenos que sejam, são momentos que edificam a vida inteira. Momentos onde nós estamos no nosso quarto, nós oramos, nós estamos ali desfrutando da presença de Deus, e de repente você sente Jesus falando com você. Guarde isso em sua mente. Guarde isso, conte para os seus filhos, conte para o seu amigo da escola, da faculdade, do seu trabalho. Por mais que você seja ridicularizado em alguns momentos, é o Evangelho. É o Evangelho. O quarto ponto, e eu vou terminar no horário, eu creio. Eu nem sei quando passou, que eu não marquei. Está marcando? Não, então... Quem me dá 5 minutos aí? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25. Mas eu quero falar sobre o quarto ponto, que a perda da identidade nos faz desprezar a misericórdia. E essa parte aqui já é a parte final do versículo, e vai falar, quem não tinhas alcançado a misericórdia, mas alcançardes a misericórdia. O pastor falou, nós estamos vivendo um tempo o quê? De misericórdia. A misericórdia é o coração do Evangelho. A misericórdia nos faz lembrar que nós temos compaixão. Se de fato eu reconheço que Jesus, Deus, age em misericórdia sobre a minha vida, eu tenho que agir em misericórdia para o meu irmão. Isso deve ser reflexo em nossas vidas. Agir em misericórdia. Só que quando a gente pede a identidade, ao invés de nós agirmos em misericórdia, nós começamos a julgar, a apontar, a falar, a questionar aquele que está ao nosso lado. A misericórdia é retirada das nossas vidas. Parece que nós esquecemos de fato que nós somos em Deus. E nós precisamos agir com prudência e cada vez mais buscar isso, viver em misericórdia. Falta a palavra de arrependimento em nossas vidas. E hoje, qualquer coisa que você fala, qualquer coisa que você prega, pode ser um motivo de ser questionado, julgado, criticado, apontado. As pessoas podem vir e falar mal de você. Eu estava comentando esses dias lá na igreja com um jovem. Vai chegar um dia que, infelizmente, os pastores não vão poder pregar mais sobre alguns tipos de pecado. Que a lei vai proibir. Porque hoje em dia, com essa onda de cancelamento, se você falar, se você orar com uma pessoa, talvez falar que você é um pecador, eu não sou pecador não, vou te processar. Pode acontecer isso daqui a alguns tempos.
São pessoas que criticam, pessoas que questionam, porque falta misericórdia na vida delas. Falta um tempo de compaixão, um tempo de gratidão em suas vidas. Um tempo de fato, reconhecer o que Deus fez pelas nossas vidas. E nesse ponto eu quero lembrarmos também que nós perdemos a identidade quando a gente esquece do mover da misericórdia de Deus em nossas vidas. Sabe, todo mundo aqui sabe, aquele versículo que o pastor citou é de fato, mas existem momentos que Deus veio na sua vida e você fala, nossa, foi a misericórdia do Senhor. Deus me livrou disso. Não era para estar aqui. Eu estava até compartilhando com o pastor, antes de começar a ministração, há 2 anos atrás. Deus agiu com uma misericórdia tremenda sobre a minha vida. Fui diagnosticado com câncer, em estado de metástase. Mostrei a foto para ele. Estava com 56 quilos, se não me engano. O médico me deu 2 meses de vida se eu não tivesse feito a cirurgia. E eu enxerguei ali o agir de Deus, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a minha vida. Então, um tempo difícil, um tempo de luta, um tempo onde eu não perdi minha identidade. Porque você acordar numa UTI, vendo aqueles tanto de enfermos do seu lado, você tem que estar firmado em Cristo Jesus. Porque tinha vezes que eu chegava no leito do hospital, quando eu ia tomar a minha quimioterapia, eu já não encontrava mais meu parceiro de quarto, porque já tinha falecido. E esse é um processo, mas aquele que está firme no Senhor, que tem identidade firme, ele permanece. E eu lembro disso, eu não exalto a doença, eu sou contra esses crentes que ficam exaltando a doença. Eu falo isso para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele me tirou de uma situação difícil. Eu ainda tomo quimioterapia, todos os dias eu tomo quimioterapia. Mas isso não impede de eu pregar o Evangelho. Isso não impede de falar de fato, eu sou em Deus. Isso não impede de falar que eu sou geração eleita, que eu sou sacerdote real, que eu sou um povo separado, que eu sou propriedade adquirida, que eu tenho uma identidade cristã firmada na palavra de Deus. Porque eu tenho que falar e anunciar para esse mundo o que Jesus é capaz. Se o mundo está falando lá fora que Deus não faz mais milagre, que Deus não faz mais nada, eu posso provar o agir de Deus sobre a minha vida e através da palavra do Senhor, que Ele é capaz sim de fazer. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece firme em seus atributos. E partindo para o final, eu olhei o relógio ali, 16h30, então é meia, então vamos fechar. Eu quero concluir essa mensagem exortando vocês nesses pontos. Não perca a sua identidade. De fato, lembre de quem você é. E se acaso há uma crise de identidade em sua vida, que a certos momentos você pergunta quem você é, lembre que você é uma pessoa escolhida. Você é sacerdote, você é santo, você é povo de Deus. Você tem um dono. Fique de pé, vamos estar orando. Que a graça de Deus venha nos alcançar cada vez mais todos os dias. E essa oração eu quero fazer em favor de você que perdeu ou está se afastando ou se está se esquecendo de Deus. Que de fato você tem substituído Deus por coisas terrenas. Que de fato você perdeu os seus momentos de intimidade com o Senhor
por coisas da terra, essa oração que eu quero fazer por você. Para que você venha voltar a ter uma identidade com o Senhor. Lembrar que de fato você é em Cristo Jesus. Glória a Deus, vou estar orando. Pai querido, muito obrigado, ó Deus, por esse tempo, por esse momento na sua presença. Mas estamos aqui, Deus, diante de Ti. E eu peço, Senhor Jesus, que você vá ao encontro dessas vidas essa noite. Ó Pai, se tem pessoas, ó Deus, que têm se afastado, que têm perdido, ó Deus, sua identidade, que de fato esqueceu de que ela é em Deus, Pai, que através do Teu Espírito Santo, o Seu Deus vem enviar um conforto, um direcionamento sobre essas vidas. Ó Pai, eu peço que você venha transformar esses corações e nos dê, Deus, uma geração que é sedenta pela Sua palavra, sedenta para buscar do Teu Espírito Santo, que ama viver o Teu Evangelho, que ama pregar a Tua palavra. Pai, eu te peço que venha cada vez mais nos aquecer através do Teu Espírito Santo. Senhor Jesus, não deixa que as dificuldades, os problemas, os medos, ó Deus, venham nos afastar de Ti. Senhor Jesus, eu oro, Senhor Jesus, para um tempo de convicção, para que de fato a gente venha olhar e falar: realmente eu sou de Cristo Jesus, e com Ele eu me identifico. Eu oro, Senhor Jesus, por uma geração sedenta por Ti, corações quebrantados para ouvir a Sua palavra, o Seu Evangelho, Senhor Jesus. Pai, eu oro, Deus, por uma geração que ama proclamar a Sua verdade. Pai, eu oro, Senhor Jesus, para que vidas, ao estender as Suas mãos, ó Pai, venham ser usadas para curar outras vidas, para que vidas venham ser restauradas, libertas, ó Deus, de enfermidades, de doenças, de receio. Pai, eu oro, Deus, para essa geração, através do Teu santo nome, ó Pai. Eu quero orar também em favor de mentes, ó Deus, cativas, mentes, ó Deus, aprisionadas, ó Deus, pela escuridão. Ó Pai, eu oro, Senhor Jesus, que venha ao encontro dessas vidas, ó Deus, trazendo, ó Deus, libertação, ó Pai, para que de fato elas venham voltar a ter a alegria da Tua salvação. Pai, devolve a alegria para elas, ó Deus. Pai, eu oro, Senhor Jesus, que venha trazer de novo a paz que excede todo entendimento, a paz que só vem de Ti, uma alegria perene que a gente só pode desfrutar através da Tua presença, Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus eu te peço, retira de nós, ó Pai, pensamentos obscuros, pensamentos de inferioridade, pensamentos depressivos, pensamentos suicidas, e substitui sobre a nossa mente um pensamento que de fato somos em Ti, de filho amado, que pertencemos ao Senhor. É o que eu oro, ó Pai, essa noite, através do Teu santo nome, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Santo Deus, nos leva a esse lugar de intimidade, nos leva a esse lugar onde a gente possa ouvir a sua voz, nos leva a este lugar onde a gente possa desfrutar da sua presença, nos leva a esse lugar de comunhão, de prazer contigo, Pai, através do teu santo nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero, na verdade, eu senti um pouco incomodado. Existem mais jovens aqui que estejam servindo? A gente pode orar por eles? Tem como chamar eles para a gente estar vindo orar em favor dessa juventude? Jovens dessa igreja, jovens de 0 a 100 anos é jovem. Pode vir aí, ó. Olha o exemplo aqui, ó. Glória a Deus, gente. Aí, glória a Deus. Exemplo. Eu quero estar orando em favor dessa juventude, para que venham cada vez mais chegar a lugares aonde talvez eu não possa chegar. A tua palavra diz, ó Deus, que ela é a nossa força, e nós precisamos de ti, Jesus. Pai, eu quero orar, Deus, para uns jovens, ó Deus, que venham amar mais a sua palavra, a ter mais vida contigo, venham ser sedentos cada vez mais por ti. Pai, através do teu santo nome, ó Pai, está chegando mais jovens, e nós como igreja nós iremos orar para essa juventude. Nós iremos clamar em favor dela, porque se há algo que tenta roubar a identidade, é nessa fase, é nessa idade, é nesse tempo. Por isso nós temos que orar em favor desses jovens. Estenda suas mãos. Pai querido, nós estamos aqui diante, ó Deus, de Ti mais uma vez. Pedimos, ó Pai, que essa juventude aqui é representada, Senhor Jesus. Ó Pai, que venham experimentar cada vez mais de Ti, Jesus. Que venham ser, Deus, cada vez mais sedentos, ó Deus, para a Sua presença. Ó Deus, que venha buscar cada vez mais ser apaixonados, Deus, pela Sua palavra, a ter comunhão, Senhor Jesus, a servir ao Senhor com toda a sua força, Senhor Jesus. Pai, eu oro em favor, Senhor Jesus, que venha guardá-los, que venham, Deus, protegê-los, ó Deus, livrando, ó Deus, de todo mal, de toda influência do mal. Que o Senhor Jesus venha protegê-los, ó Deus, em qualquer ambiente onde eles estejam. Senhor Jesus, que essa geração, Senhor Jesus, venha ser impactada, ó Deus, de uma forma com a Sua glória, que venha ser revestida, ó Deus, com a Sua presença, que venha ser guardada, ó Deus, por Ti. Ó Pai, e eu oro que através do Teu Santo Espírito Santo, capacite, ó Deus, com os Teus dons, capacite, ó Deus, com os Teus dons essa juventude, para que venha anunciar cada vez mais o Seu Evangelho. Pai, eu Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda o nome do Senhor, aplauda essa juventude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de vocês. Nós precisamos de vocês muito. Amém? Glória a Deus.